Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tecnologia em Curso. Eu sou Fernando Costa, host desse canal. Se você ainda não conhece o nosso podcast, eu vou te convidar a curtir esse vídeo, seguir a gente aqui no YouTube e, é claro, nos seguir nas nossas redes sociais. Tá a fim de maratonar o Tecnologia em Curso no Spotify? Corre lá e segue a gente. Se você é apaixonado com futebol e tecnologia, este é o seu podcast. E hoje nós estamos aqui num estúdio clean, diferente do Tecnologia em Curso, porque o assunto ele é muito especial. Eu gostaria de parabenizar pelo excelente trabalho que ela está fazendo na torcida cruzeirense, no futebol, no esporte como um todo. Seja muito bem-vinda, Karina. Muito obrigada, Fernando. É um prazer estar aqui com você, né? Depois de tanto combinar, conseguimos achar um dia. Então é um prazer estar aqui e é um prazer, né, poder participar desse projeto incrível. Muito obrigado pelo convite. Que legal, obrigado você por ter aceitado. Realmente, a sua agenda é super lotada, é disputada e com certeza teremos um bate-papo muito incrível, tá? Então, eu sei que você chegou com algum presente. Eu trouxe um presente para ele, só que ele quis receber em frente das câmeras. Sabe por quê, Karina? Da próxima vez que um próximo convidado, ele pode me presentear. Ah, entendi. É porque, olha, a primeira que presentei a ele, gente. Aqui, ó. Espero que você goste. Oh, que legal. Posso abrir? Pode, deve. Legal. Isso aí em meu nome e de todos os autistas cruzeirenses. Que legal, gente. É nossa camisa nova, tem nossos adesivos, uma faixa. Ah, que legal. A camisa que eu estou. Que legal, que legal. Espero que você goste, com muito carinho. Será que vai servir, Karina? É lógico. Fala assim, lógico que vai. Então, com certeza, eu preciso mostrar para vocês aqui. A faixa também tá aí esse dentro. Trabalho incrível que você está desenvolvendo. Isso. Que vai muito além de uma torcida, que na verdade, quando a gente fala assim, é autista cruzeirense, e todo mundo, mas eu não torço pelo Cruzeiro. Eu falo assim, a causa tá acima. Exatamente, que legal. A causa sempre é mais importante. Que legal. Que presente, que presente. Camisa com muito carinho que a gente está te dando ela, em meu nome da toda a torcida. Que legal. Aí, já vou dar um spoiler aí. Isso aí é o Anthony, meu filho, né? É ele representando os autistas, então é a caricatura dele. E esse é o nosso Fox, que é uma representação da raposa, né? Do Cruzeiro. A gente criou os personagens para a gente ter uma identidade própria, né? E homenageando quem que a gente acha de importante, né? Que legal, Karina, que legal. Obrigado pelo presente. Eu adorei. Eu vou deixar ele aqui no cantinho aqui. Sim, deixa aí. Eu quero deixar ele bem à vista aqui. Vai que os próximos, né? Convidados. Isso, olha, gente, tá vendo? Ele tá cantando presentes. Karine, vamos lá no nosso bate-papo. Eu tenho certeza que teremos aí um assunto, uma conversa muito legal. Mas antes de entrarmos, né, nesse assunto, que é um assunto que precisamos falar mais, precisamos apoiar e precisamos conhecer, né? E nada melhor do que você falar para nós sobre esse tema. Mas antes, me fale quem é você, de onde você veio, nasceu, quero saber da sua formação. Me conte um pouquinho sobre você. Vamos lá, eu sou belo-horizontina, né? Nasci em Belo Horizonte, sou filha de uma espanhola e de um brasileiro, então já começa uma mistura aí, né? Depois, mais ou menos eu estava com 4 anos, eu fui para Conselheiro Lafayette, que era onde a família do meu pai vivia, e acabamos, quando meu pai faleceu, nós ficamos em Lafayette. Então, eu fui criada ao longo dos meus anos de vida em Conselheiro Lafayette. Então, com o passar do tempo, a gente vai crescendo e vai criando
nem sei. A gente vai buscando coisas para a gente achar que a gente tem uma necessidade de viver, né? Então eu ficava pensando sempre assim, para que eu tô aqui? Para que eu sirvo? Isso aqui é muito pouco, só estudar, só ter amigos, só ter mãe, só ser filha. Então eu sempre tive uma busca incessante de alguma coisa que eu pudesse fazer, que fizesse diferença na vida das pessoas. Isso desde pequena. Eu sempre busquei um motivo, por que eu estava aqui. Aí fui morar nos Estados Unidos. Que legal essa experiência. Foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Eu acho que é muito importante a gente participar de uma cultura diferente da nossa, para a gente crescer enquanto ser humano, entender o outro lado, sentir falta do que é nosso, né? Porque eu acho que acaba sendo assim. Então, lá nos Estados Unidos, tive meu filho, Anthony, né? Que hoje ele tem 18 anos. E nisso, como diz o outro, né? No nascimento do Anthony, ele me trouxe o presente de me falar assim, olha, para isso que você serve, não só para ser mãe, mas para fazer diferença na vida do seu filho e na vida de tantos. Que aí eu comecei a minha jornada autista, né? Então, hoje, eu sou a mãe do Anthony, eu sou a Karina, professora de inglês, primeira profissão, depois eu sou a Karina, psicopedagoga, eu sou a Karina, neuropsicopedagoga, eu sou a Karina, psicomotricista, terapeuta ABA, sou a Karina, autista, me descobri autista o ano passado, no meu tratamento de câncer. Então, eu sou a mãe, a mulher. E aí eu vou chorar. Fica à vontade, tá? Essa parte não estava no cardápio, tá, gente? Das minhas coisas. E uma pessoa que faz um tratamento de câncer. E, além disso, né, essas coisas todas ainda tem a batalha, né? Diante dessa situação toda, você ainda tem que se firmar. Então, me descobri dentro do meu tratamento de câncer uma pessoa que fundou uma torcida, né, para achar mais um propósito para me reerguer, porque é muito difícil, né, um tratamento desse. Então, foi através do cruzeiro, dos autistas cruzeirenses, através do amor pelo meu filho, que eu me reergui do câncer. Então, eu sou essa mistura de coisas, né? Então, hoje, eu sou esse tanto de mulheres e pessoas numa coisa só, Fernando. Literalmente. Nossa, Karina. Escutando você falar, eu consigo perceber o quanto que você é guerreira, tá? O amor que você tem pela sua profissão, sim, pelo seu filho. Nossa, com certeza. E você falando aí um pouco da sua trajetória como professora de inglês, isso, como palestrante, mãe guerreira, se descobriu, né, como autista, né? Isso. Quero saber um pouquinho da sua trajetória de formação. Professora de inglês, você falou um monte de palavrinhas aí que... Acontece assim, a primeira formação eu fiz letras, né? Uhum. Português e inglês, então eu comecei a dar aula com 17 anos. Então, num período assim, onde que você está descobrindo as coisas, eu era professora de inglês. Eu dava aula até para pessoas muito mais velhas que eu. Aí, ao longo do tempo, eu achava que era sempre insuficiente. Eu falava assim, nossa, mas só isso. E sempre tive de notar a dificuldade das pessoas em entender para que tinha que entender inglês, para que tinha que estudar inglês. E aí, nisso, você tinha que criar uma forma de fazer com que as pessoas entendessem a importância do inglês, né? Então, começa aí. E aí, nisso, e essa base é importante na minha vida hoje. Por quê? Dando um salto, né, de mais de 30 anos, hoje eu sou psicopedagoga, né, uma das profissões que eu exerço, eu atendo pessoas em casa e eu preciso reinventar minha maneira de ensinar
para os autistas aprenderem. Então, se eu não tivesse aquela formação de professora de letras, talvez eu não entenderia isso dentro da psicopedagogia do autismo. Então, eu falo assim, que tudo, apesar da gente falar assim, não, mas você mudou de profissão, tanta coisa mudou, como assim? Mas é o quê? Tudo tem um porquê. A base de tudo, né? Sempre tem o porquê daquilo. Então, a professora ainda está ali, na Karina psicopedagoga, né? A professora tá ali dentro do Mineirão quando eu tô no camarote autista, né? Que é aquela maneira de proteger, de proteção, que não é da psicopedagogia. Você vê que é uma coisa do professor. Então, é aquela mistura. Por isso, quando eu falo, né? Eu sou uma mistura, que são mulheres que foram se tornando adulta, e foi trazendo esses pedaços de mulheres ao longo da minha jornada. Então, hoje, daí da professora, eu fui passar... Aí, quando eu descobri o diagnóstico do Anthony, ele devia estar com 3 para 4 anos, aí todo mundo falava comigo, Karina, mas por que você não pesquisa e tudo para ajudar o Anthony? Aí eu comecei a ver o que eu poderia fazer que não demandasse muitos anos. Eu falava assim, medicina, nossa, eu tenho que estudar, fazer isso, fazer aquilo. Aí eu ficava pensando, eu falei assim, olha, eu já mexo com a área de educação, então eu vou trabalhar na psicopedagogia, porque é uma área que está começando agora, quase não se conhecia, e vai ajudar, e é para ajudar as pessoas com dificuldade de aprendizagem. E, geralmente o autista tem, independente do coeficiente de inteligência, né, do QI ser preservado ou não. Aí eu comecei a me especializar nisso. E aí, fazendo a psicopedagogia, aí todo mundo... Aí eu ficava, mas é muito pouco. Aí eu fiz a neuropsicopedagogia, que é uma outra São parte. especializações. São especializações. Aí depois, eu fiquei encantada com a parte motora em si. E aí eu pensava, na parte motora, eu vou fazer educação física. Aí eu falei assim, não, vamos procurar alguma coisa ligada à educação. Aí achei a psicomotricidade, que é o movimento junto com o aprendizado, junto com o intelectual, com o cognitivo, e aí nisso a gente vai formando a parte de completar aquilo que está faltando. Então a gente vê que a base de tudo é o corpo. Então, sem a psicomotricidade, você não é quem você é. A sua postura toda depende da psicomotricidade que foi feita quando você era pequeno. Então, todas essas formações são importantes para que eu seja um profissional melhor, né? Então, eu não paro nunca. Então, e uma das características que eu tenho dentro do meu autismo é a característica de estar sempre estudando muito. Então, eu tenho compulsão. Eu falo que nem a palavra é compulsão por estudar. Então, eu faço pós-graduação quase 2 por ano. Por quê? Uma busca incessante de saber mais, de poder entender mais sobre o mistério que é não só o autismo, mas todo tipo de dificuldade de aprendizagem, né? Então, mais ou menos isso, minha parte acadêmica, Fernanda. Que legal essa sua trajetória, né, de garra, de muita determinação, né? Eu percebo que através do seu amor pelo Anthony, isso, você começou a estudar mais sobre o autismo, isso, né? E já entrando, Karina, já nesse ponto, eu gostaria que você falasse para nós sobre o TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Conta para nós sobre o que seria o TEA. Fala um pouquinho pra gente. Olha, fica à vontade. Como diz, hoje tem muitos especialistas sobre o autismo e sobre transtorno do espectro autista. Eu vou falar a Karina, o que eu vejo do transtorno do espectro autista. É um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Que é o que nós buscamos sempre o entender, né? 90 e poucos % é de origem genética. Então, quando até que eu descobri que eu também estava dentro do espectro, o Anthony falou assim, então a culpa é sua, né? Então eu peguei isso de você, então você que trouxe para mim. Aí eu falei assim, fui eu mesma.
Mas, assim, então ele é origem genética, nem sempre é diretamente ligado a um pai ou uma mãe, né? Pode ser algum parente. Até a gente assiste muito mídia, né? Outro dia eu li um rapaz falando assim, olha, fala assim, não tinha autista antigamente. Lógico que tinha, minha avó. Aí ele vai falando, olha bem, a minha avó toda a vida teve características, foi uma pessoa incompreendida pela família, pela sociedade, e ela ali, o autismo sempre teve nela, né? Ele mostra as características. Então, assim, quando hoje, até as pessoas que conversam comigo falam assim, Karen, mas hoje não é todo mundo é autista? Falei, não, gente, o que acontece é que hoje nós temos a informação, nós temos pessoas capacitadas para dar esse diagnóstico e também temos o tempo. O tempo foi trazendo essas pessoas com mais, como que eu posso, com mais características. Antigamente era o esquisito. Era pessoa esquisita, era pessoa estranha, a pessoa que falava rebuscado, a pessoa que tinha um comportamento esquisito, era o esquisito. Hoje, com o entendimento mais das características, foi se dando nome, que é o autismo. Então, se a gente ficar igual o TDAH ou outras... Tem alguma relação, Karina? Não, mas eu dou exemplo que são coisas que toda a vida existiram, só que nunca tiveram nome. Aquele menino distraído, aquele menino que estava sempre voando na sala. Hoje é o quê? O chamado transtorno, TDAH, né? Que pode ser de 3 tipos e subtipos. Então, hoje, o tempo foi trazendo nome às coisas. Mais informação, mais como informação, você disse. Como também o caso até mesmo da parte do transtorno opositor desafiador, né, que é o TOD. O TOD hoje é uma coisa muito atual, mas sempre existiu pessoas com transtorno opositor desafiador, só que não tinha um nome. Então eu falo tudo dentro da gente, do estudo, né, do neurodesenvolvimento, da parte toda que a gente vê hoje, muito se fala dentro de escolas, sempre existiram. Só que o tempo fez dar nome, o tempo deu uma característica mais de... quais são as características? Tal coisa, tal coisa, tal coisa, para você encaixar. Então, hoje, o autismo, ele é uma questão de saúde pública muito séria, né? De vida, que sem eles, a gente não tem uma sociedade. Porque eles, cada dia que passa, está tendo mais diagnósticos. Então, eles são 1% da população, né, do Brasil, está dentro do transtorno espectro autista. Né? Nos Estados Unidos, os estudos mostram tanto que vem aumentando. Né? Da última pesquisa, se eu não me engano, eu não sou muito boa de dados, mas eu acho que era 19... Em cada 19, uma criança era autista. Então, quer dizer, como que você fica diante dessas informações todas, né? Não, eu não tenho em casa, então não me interessa. E é isso que a gente trabalha, né? Então, o autismo hoje, ele é uma questão, assim, que você tem a ver, sim, porque ele está do seu lado, ele está no seu vizinho, ele está na sua família, ele está num amigo da sua esposa, ele está num amigo do seu filho. Então, o autismo, hoje, ele está em todo lugar. Então, a gente não tem como negar. Um ponto que você falou e me chamou muito a atenção foi sobre características, comportamentos. Isso. E como que eu posso identificar isso? Às vezes eu estou ali no meu trabalho, até mesmo, como você mencionou, dentro de casa, numa roda de amigos. Como que eu posso observar isso? Olha, eu falo que uma das coisas que eu acho mais complicado é isso. Eu estava até conversando com um rapaz que me trouxe para cá falando sobre isso. O que são características? Eu falo que o autismo, como qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, é uma coisa que ele te afeta de perda
social, de perda de convivência, de perda de qualidade de vida. Então, quando eu falo que você tem um filho, ou você mesmo tem algumas características que te atrapalham na sua convivência diária com as pessoas, dentro de uma sala de aula, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, aí que se deve procurar, que às vezes não é. Pode ser autismo, pode ser TDAH, pode ser outros transtornos do neurodesenvolvimento, até mesmo a dislexia, você descobre através disso, né? Então, o que eu vejo hoje, Fernando, é que as características do autismo vão mudando, vão descobrindo mais características. Por exemplo, vou te dar exemplo da Karina. Todo mundo falava, Karina, eu acho que você é autista. E eu virava e falava assim, meu Deus do céu, lógico que não, só porque eu tenho um filho autista, você é autista. Mas por quê? Na época que o Anthony foi diagnosticado, não se falava de mulher autista que é masking, que faz uma máscara e finge ser uma outra pessoa. Então, na minha época, não falava disso. A gente tinha mulheres autistas, sim, né? Como toda a vida teve, mas quando você se depara com um estudo, que foi isso o meu caso, que falou assim, não, agora as mulheres não são diagnosticadas porque elas usam um masking, que é uma máscara. É como se você tem as suas características e você esconde, para as pessoas não perceberem. Então, uma das minhas características que eu sempre escondi, eu quando estou conversando e você está falando demais, e o seu assunto me cansa, eu começo a apertar minha mão. Então, eu não falo, eu não viro as costas, eu não saio, eu não deixo de conversar com você, mas eu vou apertando minha mão, porque aquilo está me incomodando demais. Seria um controle? Não, é o quê? Uma máscara, para eu não virar e fazer como a maioria dos autistas falam, mudar de assunto, que é uma das características. Por exemplo, meu filho ama Fórmula 1, além de futebol, gente, ele ama Fórmula 1. E todas as corridas, não só Fórmula 1. Se eu falar isso, ele fala, não, mas não é só Fórmula 1, todas as corridas. Aí, por exemplo, você está conversando com ele e está perguntando para ele, Anthony, mas aí, como que tá a escola e tal? Aí você começa a falar muito de um assunto de escola e de repente ele vira e fala assim, mas então, né, você viu... Bem direto. O que aconteceu na corrida? Você viu quem ganhou? Aí você vira... Então, isso é uma característica do autista. Você está tá conversando com ele um assunto, não interessa a ele muda a um que interessa. Então, eu nunca fiz isso, apesar de eu querer fazer. Então, eu ficava apertando minha mão, fazendo assim, Então, isso é uma das características do autista, né? Ele mudar o assunto, mudar o que tá fazendo, o que você está fazendo. Você está fazendo uma brincadeira, só que aquela brincadeira não interessa. Então ele vai e tenta introduzir a dele. Então essa é uma característica. E eu, enquanto mulher adulta, eu não entendi. Eu falava assim, não, mas eu ouço o outro falando, sim, mesmo um assunto que eu detesto. Não, eu ouço. Mas aí eu fiquei pensando, aí virou a médica e falou assim, Karina, mas como que você ouve? Feliz, prestando atenção, você lembra que a pessoa fala? Não, como que você faz? Aí eu fiquei pensando, gente, eu aperto a mão. Eu, às vezes, fico assim dentro da minha cabeça, nossa, podia acabar rápido. Nossa, que assunto chato, será que não vai parar? Então, são características do adulto autista, mas que sempre teve presente na criança Karina, né, na adolescente Karina. Por quê? Uma das coisas muito importantes dentro do autista, você não se torna um autista. Você é um autista. Você nasce autista. Você nasce autista. Então, quando eu comecei a analisar, eu me vi autista a minha vida inteira. Que eu nunca tive grandes amigos. Eu conversava com todo mundo. Mas amizade, de ter vínculo, eu tenho 2 da vida. Né? Não tem aqueles turmas. Eu fico 10 anos sem conversar com a minha melhor amiga. E volto, converso como se tivesse conversado ontem. Aí fala assim, não, porque isso é amizade. Não, isso é característica.
de um autista. Não importar de ficar aquela convivência diária para, tipo, porque geralmente as pessoas típicas fazem isso. Liga, e aí, como que você tá? Vamos sair para tomar um café? De vez em quando que tá sumido. E o autista, ele não vê essa necessidade. Ele só vai ser objetivo. Então, por exemplo, eu penso, a minha amiga, eu tô lembrando dela hoje porque passou 10 anos, não sei, me deu vontade de ligar para ela, eu ligo. Sem presunção, sem querer nada, mas simplesmente porque eu quis ligar. E o típico não faz isso, o típico tá sempre tentando aquela amizade fique diária. Você não fica um período muito longo sem conversar com seu melhor amigo. Eu fiquei mais de 10 anos sem conversar com a minha melhor amiga. Então, assim, essas questões do masking do autista adulto é que fez com que as mulheres hoje, né, muitas mães de autistas se descobriram autistas por conta de olhar o seu comportamento. E como homens também. Né? Que aqueles homens que não aceitavam, muitas vezes, o diagnóstico do próprio filho, e aí a família começava, mas você era assim também, mas você tinha isso. Então, hoje, o que eu falo, quando você não se encaixa dentro da sociedade, dentro da questão do trabalho, do estudo, de relacionamento, você tem que buscar. Às vezes você não é autista, não estou falando que todo mundo é, mas às vezes você tem alguma coisa que não está fazendo com que você seja feliz, que as pessoas te entendam melhor. Então, o autista, hoje eu falo que é uma pesquisa. Então, quando você fala, você entra em qualquer coisa de internet e vê características de autista, fala assim, brincadeiras repetitivas, não gosta de mudanças, grandes mudanças, assiste o mesmo desenho por conta de segurança. Eu sou aquela pessoa que eu assisto desenho e filme de adolescente 100 vezes a mesma. Por exemplo, a saga Crepúsculo, né? Uma mulher de 50 anos assiste toda semana praticamente. E isso é o quê? É uma característica do autismo. De gostar de coisas e assistir várias vezes em repetição. E o que eu via no meu filho, por exemplo, meu filho assistia Thomas e seus amigos do trem, ele assistia o episódio, aí depois punha de novo, assistia 100 vezes o mesmo episódio. Eu ficava assim, nossa, como que ele pode assistir? E depois eu comecei gente, mas eu assisto tal filme 100 vezes o mesmo filme. Então, quer dizer, o que às vezes você vê no seu filho ou numa outra pessoa, se você analisar de uma outra maneira, você se encaixa. Então, o autismo hoje, eu vejo que a gente tem que buscar ver as características que tem, mas a gente tem que entender também que não é só aquilo que está falando ali. O principal você tem uma perda grande durante a sua vida inteira de convívio social e tem que ter suporte. Então, isso é característica do autista, principal. Você não se encaixa e você precisa de ajuda para se encaixar. É o resumo do autismo. Que interessante, que interessante. Duas coisas que eu gostaria de trazer para a nossa conversa, que me chamou muita atenção. Você mencionou aí sobre essas questões de comportamento. Existem níveis, né? Isso. E além dos níveis, você também você mencionou sobre essa questão do convívio social. Eu acho que está muito ligado, e a gente vai falar daqui a pouquinho desses projetos que você vem desenvolvendo lá no Mineirão e outros projetos, né? Eu acompanho você nas suas redes sociais. Já quero te parabenizar, projeto NAPAI, eu vi também alguns projetos relacionados a algumas leis para o autismo, que legal isso. Mas só voltando um pouquinho sobre essa questão dos níveis, como que eu posso identificar, como que eu posso entender essas questões dos níveis? Aí que vai, né? O ano que a gente está, tudo está caminhando para o ano que vem não ter mais nível. Por quê? Foi descoberto através de estudo da própria ciência que os níveis, eles
você transita nos níveis. Então, vou dar exemplo aqui. O Anthony, meu filho, e eu, nós somos diagnosticados com TEA no nível de suporte 1. O que seria nível de suporte 1? Que precisa de pouco suporte, mas precisa. Qual que seria o suporte? Psicólogo, para explicar por que você, Fernando, age dessa maneira, e às vezes eu não entendo, né? Então, essa falta de entendimento para o comportamento do outro, eu não consigo entendê-lo sozinho. Então, eu preciso de um suporte, que seria o quê? Uma ajuda profissional, muitas vezes. E a gente tem o nível de suporte 2, que seria a pessoa, geralmente, que tem mais questões a serem trabalhadas, mais questões a serem superadas. E o nível 3 de suporte também, um grau, precisa de mais suporte ainda. Geralmente, o nível 3 de suporte, ele geralmente é uma pessoa que tem deficiência intelectual e é não verbal, que a gente chama. Porque o autista, ele não fala, não é porque ele é mudo, né? Ele não fala, não é porque ele é surdo. Ele fala por opção, por escolha. Além da questão da praxia, que é uma questão mais do fono, para explicar. Mas assim, ele não fala por opção, porque ele não tem interesse em comunicar com o outro, né? Então, assim, ele é um nível de autismo mais, que a gente chama, que é o antigo severo, né? Que tem pouco contato, que não tem muito interesse para com o outro e tudo. Então, isso tudo são graus de suporte que devem ter pessoas para auxiliar. E a gente descobre agora em 2024, que esses suportes eles dançam. Tipo assim, hoje eu estou suporte 2, porque às vezes eu estou precisando de uma ajuda muito mais do que eu precisei há um ano atrás. Aí passa 2 anos, eu volto para o 1, porque eu consegui trabalhar aquelas questões. Então, hoje se vê isso em determinadas áreas também. Por exemplo, na área de socialização, você é nível 1 de suporte. Mas, às vezes, na área de alimentação, da sua seletividade alimentar, você é nível 2 de suporte. Porque você quase não come nada. Por exemplo, se vê coisa amarela, você até passa mal. Então, hoje se vê que um autista, ele transita no suporte de acordo com a necessidade dele. Então, eles estão, né, tudo indica que o ano que vem não exista mais. Está trabalhando para isso, né? Legal isso, conhecer sobre isso, que bacana. Falando agora dos projetos que você vem desenvolvendo, né, no futebol, eu queria que você falasse, né, sobre a torcida autista cruzeirenses, que inclusive tem esse camarote lá no Estádio Mineirão. Conta para nós sobre esse projeto, tô curioso para saber. Então vamos lá. Primeira coisa, autistas cruzeirenses e Mineirão, 2 coisas. É uma das coisas que a gente tem que explicar, porque se tem jogo do Atlético, vai ter o camarote autista. Se tiver jogo do América, vai ter o camarote autista, né? O Autistas Cruzeirenses, igual eu falei, né, ele nasceu através do meu tratamento de câncer, que um dia, que não era um dia muito bom, dentro do Mário Pena, é onde que eu faço tratamento, chegou o Raposão e o Raposinha para fazer uma visita. E nisso eu resgatei, né, meu filho, e falei assim, não, vocês vêm tirar foto comigo, que meu filho vai amar, nossa. E aí, nesse dia, que era um dia muito ruim, que eu literalmente estava pensando até em desistir do meu tratamento, a alegria que os mascotes me trouxeram, fizeram com que eu tivesse uma gratidão pelo Cruzeiro também. E lembrando sempre do Anthony, meu filho. E quando eu cheguei em casa, meu irmão falou, Karina, você viu que tem várias torcidas de autistas e não tem do Cruzeiro? Aí eu falei assim, não acredito. Aí eu entrei em contato com o Cruzeiro, mandei uma carta explicando e falando das outras torcidas, né? E nisso eles se interessaram, falaram, que legal essa iniciativa e tudo. Então foi assim que nasceu os Autistas Cruzeirenses, de uma ideia, né, de uma vontade e de um resgate, que quando você está fazendo um tratamento
que te tira a dignidade de ser humano, você tem que fazer igual aquele pássaro, né? A fênix, tem que renascer das cinzas. Então, o meu renascimento das cinzas do meu tratamento foi os autistas cruzeirenses. Então, foi através dele que eu resgatei a minha dignidade de viver e tive vontade de viver de novo. E através de duas coisas que eu amo, que é meu filho, né, e o autismo. Então, a torcida nasceu dessa maneira, e aí o primeiro evento que eu consegui fazer dos autistas cruzeirenses foi no Mineirão, que foi através, né, das pessoas do Mineirão que abraçaram a minha ideia, e eu levei uma turma que eu nunca tinha visto, não conhecia ninguém, mas eu entrei em contato com várias pessoas, e aí eles me mandaram, não, olha, esse aqui, ele tem filho autista, é dessa torcida. Olha, essa aqui é do Reduto Celeste. Ah, não, eu tenho do pessoal da Geral Celeste. Então, assim foi aparecendo várias pessoas. E aí a gente fez um tour no Mineirão, primeiro tour que teve de pessoas autistas, que foi um tour só com pessoas autistas e suas famílias. E a estrutura que eu criei para que fosse tudo perfeito, que não tivesse uma crise, que o Mineirão não ficasse com problemas com as pessoas, né, de ter uma pessoa lá que fizesse alguma coisa que não agradasse ao Mineirão ou que agradasse as pessoas que estivessem ao redor. Então, eu criei uma maneira que esse passeio fosse excelente para essas famílias e também para o Mineirão, para que ele entendesse a importância de ter esse carinho com o autista. Tipo, olha, eu vou te provar que se você for preparado, se você fizer dessa forma, você vai ter vários autistas e não vai ter problema. Então, foi essa lição que eu queria passar para as pessoas. E eu consegui. E foi através disso que o Mineirão me abriu as portas para que eu levasse esse projeto do Camarote Teia para eles, né? E eles abraçaram. Demorou bastante a sair do papel, né? Porque a gente sabe que tudo tem que ter um planejamento e várias coisas. Então, hoje, o Mineirão tem o Camarote Teia, né? Que é do Mineirão, que ele atende, né, todas as torcidas do Brasil, né? E SAS Mundo, né? Para ter esse espaço. E hoje eu sou responsável por ele. Eu estou como responsável por ele, né? Que é tipo assim, é um outro filho, né, que eu tenho, que é o Camarote. Eu tenho muito prazer em trabalhar lá. É uma alegria, uma satisfação vir para trabalhar nele. E ele tem esse ambiente, que é o quê? Desde a hora que a pessoa acessa o site para comprar um ingresso até a volta dele para casa, eu estou mediando. Então, eu vou, confiro documento, mando mensagem, ajudo a compra. Aí eu mando um testamento falando sobre as regras, sobre tudo que deve acontecer para que aquela experiência seja a melhor da vida, não só do autista, mas da família inteira. E venho, graças a Deus, tendo sucesso com isso. Então, hoje, o protocolo, né, para todo o acompanhamento dessas famílias foi desenvolvido por mim. Eu tenho, né, muito apoio das pessoas lá do Mineirão que me ajudam, né, que sem eles, né, isso não existiria. Então, é uma coisa que eu falo, não adianta você, quando vê um autista sendo maltratado, ou quando vê um autista ou uma família sendo criticada, falar assim, não, eu vou processar tal loja que tratou um autista mal. Não, você tem que mostrar o que pode ser feito para incluí-lo. Então, eu sou daquela pessoa, eu não critico você por você não saber lidar com o autista. Eu vou virar e vou falar assim, você sabe por que ele está fazendo isso? Você sabe que se você fizer isso, ele vai agir de maneira diferente? Então, foi isso, é assim que eu pensei nos autistas cruzeirenses e é assim que eu trabalho. Então, quando a gente vai fazer passeio lá na Toca 1 ou na Toca 2, é isso que eu passo. Mesmo protocolo,
pensando em tudo aquilo que pode acontecer para que aquele passeio seja perfeito. Não só para o autista, como a família, mas para quem está em torno. As pessoas que vão receber vocês. Exatamente, é a mesma coisa. Eu hoje posso trazer uma criança autista aqui no seu estúdio, nesse estúdio, eu não posso. Por quê? Aqui tem várias questões aqui perigosas que ele vai querer mexer, vai querer conhecer, curiosidade. Então, a gente também tem que entender o ambiente. Né? Não é um ambiente para uma criança. Ah, ela é autista. Tá, mas não é porque ela é autista. Aqui não é um ambiente para uma criança. Aqui é um ambiente para um adulto. Então, assim, muitas vezes é isso que acontece. As pessoas não querem receber os autistas dentro de estádio, dentro de clubes, né? Por conta que não conhece e não sabe a preparação do ambiente para recebê-los. Que interessante, Karine, que interessante. Eu tô aqui, assim, apaixonado com a sua fala, o conhecimento, o carinho, a forma que você fala desses seus projetos, mas eu fiquei curioso com algumas questões aqui. Quando se fala em um estádio de futebol, nós estamos falando de várias pessoas, convívio social. Com certeza. E como que o ápice, né? Como que você consegue fazer essa integração de uma equipe, né, que você está levando ali para poder assistir uma partida, ou até mesmo fazer ali uma visita, você mencionou Toca 1, Toca 2, ou visitar outros clubes também. Aquelas crianças, né, que você está levando ali, elas vão precisar ter aquele contato. E eu acho que num estádio, muita gritaria, uma multidão de pessoas. E aí, como que você consegue orquestrar isso aí, Karina? Vamos lá. Adultos autistas também. Adolescentes autistas também, não só crianças. Verdade, né? Verdade. O que acontece é que hoje eu penso que todo lugar você pode receber todo mundo. É igual eu penso assim, você pode receber um surdo no estádio? Lógico que pode. Mas o que o surdo vai fazer no estádio? O que o cego vai fazer no estádio? Assim que muita gente fala, a gente fez uma vez uma ação, é a segunda, e levamos pessoas cegas. Aí virava e falou assim, isso eu tô falando pessoa típica, que não é cega e que não tem deficiente, faz essa pergunta. Mas para que ele vai? Ele não enxerga. Mas é porque ele consegue o quê? Sentir a vibração, ele consegue ouvir, ele participa daquele momento e tudo. A pessoa surda, a mesma coisa. A gente tem uma comunidade surda muito grande dentro da torcida, né? Que inclusive são meus amigos, chama Comando Surdo, tem aqui em Contagem e tem lá no Vale do Aço. E nos outros times, São Paulo também tem um comando surdo. O que acontece? Essas pessoas, elas estão integradas na sociedade e se eles amam futebol, por que não frequentá-los? Então, o autista é a mesma coisa. Aí eles falam assim, não, mas autista é diferente. Autista não pode com toque, autista não pode com barulho, com abraço. Mas, vamos lá. Quando você fala de uma criança, um adulto de nível 3 de suporte, vamos colocar, que é aquele mais sensível ao barulho e é aquele que não gosta de encostar de multidão, você tem o quê? O camarote autista, que é um ambiente o quê? Onde que eu controlo o número de pessoas que estão lá dentro, não tem aquele transitar, ir e vir, né? Então, a gente entra lá dentro, então ele tem um ambiente confortável. E eu apresento o ambiente para ele. Quando ele chega, eu mostro o que tem e tudo. Mostro onde que é o banheiro, mostro onde que é a comida. Então, eu mostro para ele o que ele precisa ali. O que a gente precisa? A gente precisa de comer, beber, ir ao banheiro e ter o nosso conforto. E tudo aquilo é oferecido a partir do momento que se apresenta. Então, ele já tem um ambiente conhecido, né? Quando a gente está dentro de um ambiente onde que as pessoas são muito sensíveis a barulho, principalmente dentro do estádio, o que eu faço? Eu deixo a porta do camarote aberta. Aí a criança chega. Tá um silêncio, vamos colocar, vou dar o exemplo do Mineirão, tá um silêncio no Mineirão, então eu deixo a porta aberta. E aí a criança, o adulto, o adolescente autista, a pessoa autista, ela vai acostumando com aquele som,
porque aquele som vai crescendo, gradativo. Isso. Entendeu? Quando chega um ponto de um deles, qualquer autista dentro do camarote, fechar a porta, eu falo, pronto, esse é um nível que incomoda. Então eu começo a fazer a medida de até onde que eu posso com essa pessoa. E aí a gente, mais ou menos, o Mineirão também tem esse negócio de saber, Karina, hoje vai ter muitos fogos, hoje vai ter isso. Então ele também nos avisa para que a gente possa passar essas informações para essas pessoas. Agora, a gente também tem outro caso, a gente tem aquelas pessoas que vão no meio da torcida, né? E aí, a pessoa que está lá no meio da torcida e aí não sabe trabalhar com isso, o que a gente faz? Hoje, eu peço para todo mundo, entre em contato comigo, que eu dou um apoio. Eu mando um abafador, né? Eu peço para o pessoal do Posso e Quero Ajudar, que é uma equipe, né, que tem, para ir lá, às vezes, trazer ainda para o ambiente do bar, sentar um pouco para a pessoa se acalmar. Então, quer dizer, a gente tem recursos. O que não pode hoje, dentro da sociedade, do mundo, é falar assim, aqui não é seu lugar. Como sempre se faz, né? Não só dentro do futebol. E principalmente sendo o futebol, né, Fernando? Que é literalmente a paixão das pessoas. E falar com um pai que você não pode levar seu filho no estádio de futebol porque seu filho é autista, né? Eu acho assim, tirar a oportunidade dele de vivenciar momentos com o filho, de criar vínculos, né? Que vão ficar para a vida. Que legal isso, que legal. Karina, e como que os clubes, né? Eu falo aqui no nosso estado, nós temos o Cruzeiro, nós temos o América, nós temos o Atlético e outros clubes de futebol também, mas eu gostaria de mencionar esses três. Como que eles estão trabalhando essa questão? Você mencionou esse projeto incrível, né? Que o Mineirão tem apoiado você. E os outros clubes? Porque o Cruzeiro hoje joga no Mineirão. Isso. O América no Independência. E o Atlético na Arena MRV. Você tem alguma informação se eles estão preocupados com isso? Se eles estão trabalhando esse processo? Porque parabéns para o Mineirão, né? Por abrir as portas para você desenvolver esse belo trabalho. E o Independência? E a Arena MRV? Vamos lá. Eu levei para o América o mesmo projeto que eu levei para o Mineirão, né? Só que, por enquanto, não está sendo nada feito. Mas eu tenho uma torcida, né? Tem torcedores do América que são autistas, mas que conseguem frequentar o ambiente de estádio sem problemas de barulho, de toque, né? Tem alguns que conseguem. Então, eles frequentam a luta. Eu acredito que a luta também deles, né? Tá para ter esse espaço. Eu já... Como eu falei, já levei esse projeto, até me ofereci, né, precisasse de qualquer coisa, de qualquer suporte, eu daria. Dentro da Arena MRV hoje, né, tem um projeto, eles pegaram uma clínica para fazer parte desse projeto, então eles vão fazer isso a partir do ano que vem. Não tem data para que seja inaugurado esse espaço, mas dentro da Arena MRV tem um espaço PCD, onde que eles emprestam abafadores, né, e dão um suporte para as pessoas autistas que eles precisam, além dos PCDs. E o Cruzeiro, ele não faz nada, porque ele não tem o próprio estádio, né? Mas, assim, o clube, aí a gente tem a diferença, né, gente? Do clube do Cruzeiro e da SAF. Então, por exemplo, o clube do Cruzeiro, sempre que eles vão fazer... Eles têm projetos incríveis lá para receber PCD. Eles têm o futebol PCD, que tem pessoas autistas da minha torcida que fazem parte. É gratuito. Tem 2 dias na semana, na quarta e na sexta. É para todo mundo, não só para, né, para os autistas cruzeirenses, tem outras pessoas. Tem atividades aquáticas dentro do Clube do Cruzeiro, que é para PCD, que entra também pessoas autistas. E, por exemplo, eles fizeram uma reforma no banheiro, me ligaram para saber como que era para fazer a adaptação. Então, o clube, ele se preocupa com isso. A SAF, ela tem uma preocupação
em relação a isso, nos apoia em algumas visitas, mas como não tem um estádio, então fica um pouco limitado, né? Uhum. Que legal, é bom saber disso. Então, os demais clubes aí que não querem se adequar, não sei se seria a palavra correta, né, para poder abraçar esse lindo projeto, então vamos ficar atentos aí para caminhar também com essa, posso dizer, aceitação. Como que seria? Como diz, adequação, né? Adequação, gostei, melhor. Eu acho que é mais adequação, Fernando. Karina, seguindo aqui, eu queria saber de você quais as orientações que você poderia passar para os familiares, né? Às vezes ali um pai, uma mãe, né? Tem ali uma criança, um adolescente, como você falou, ou até mesmo um adulto. E talvez a mãe ou aquele familiar, aquele parente não sabe como apoiar, como ajudar, como buscar ajuda, como buscar ali uma rede de apoio. O que você falaria para este familiar? Olha, primeira coisa é o seguinte, eu ouço de várias pessoas falando, o autismo não é para pobre, né? Infelizmente. Então nós vivemos num país onde o autismo é para pessoas ricas, porque o custo dos tratamentos é enorme. Então seria ridículo da minha parte falar, nossa gente, vamos ficar tranquilo, vamos lá pro Mineirão assistir jogos. A gente sabe que esse acesso a esse lazer é para poucos autistas, né? Porque a maioria das famílias está contando os tostões para pagar um remédio, às vezes, para uma criança autista. Então, a primeira coisa que eu falo para uma família autista hoje é o seguinte: aceite, respeite e faça o seu possível, porque não tem como a gente criar expectativa em coisas que a gente não consegue alcançar. Dá um exemplo meu. Eu sempre ofereci para o Anthony aquilo que eu podia oferecer. E eu oferecia o melhor do que eu podia. Então, nem sempre era o ideal que as pessoas, os profissionais, os médicos, às vezes me pediam. Mas era aquilo que eu podia oferecer. Mas uma coisa que meu filho tem até hoje é uma boa educação, né? Uma boa compreensão da vida e o respeito para com o outro. Então, esses princípios, independente da pessoa ser autista ou não, você tem que criar seu filho para ser melhor do que você é. Eu falo que eu sei que eu estou acertando quando eu vejo que o meu filho é muito melhor do que eu sou. Que bonito isso. Então, eu acho que as famílias autistas devem esquecer o meu filho é autista e pensar, ele é meu filho, então o que eu posso fazer para ele ser um ser humano melhor do que eu? Então eu acho que é esse o recado que eu daria. Que legal, eu gostei dessa fala sua, quando você menciona de ser um ser humano melhor do que nós, né? Isso. Nós como pais falando isso para os nossos filhos. Que bacana isso. Eu gostaria, já caminhando aqui para os finalmente da nossa conversa, eu queria que você fizesse um paralelo. Futebol e autismo. Eu gostaria que você fique à vontade. Os desafios para mim são iguais, né? Dentro do futebol, eu acho que as pessoas esperam que o seu time sempre ganhe. Né, que seja sempre campeão, que nunca perca, que seja o melhor, a casa cheia. E os pais esperam isso também dos autistas, que eles não errem, que eles acertem, que eles sejam melhores, que eles vençam em tudo. E aí, a resposta do futebol nem sempre vai ganhar, às vezes vai empatar, às vezes vai cair para a segunda divisão, para a terceira, para a quarta, mas o que acontece? De tudo isso, tanto do futebol como do autismo, que a gente tem que pensar. É o nosso amor que está ali. Então, a gente ama independente do quê? Então, mais que seja difícil, e aí não sendo demagoga, né, que a gente passa, eu já passei vários momentos difíceis com o Anthony. Quem vê o Anthony hoje, a pessoa que ele se tornou, eu já passei momentos terríveis com ele, em questões de comportamento, em questões de problemas em ambientes, dentro de um voo, dentro de restaurante. Não é fácil. Mas o que sempre fez eu continuar a minha jornada é o amor que eu tenho por ele.
Então, eu acho que dentro do futebol é a mesma coisa. Seu time pode perder, você xinga ele, não vou torcer para ele nunca mais. E amanhã você tá lá, vestindo a camisa dele. Então, eu acho que o futebol e o autismo, ele entra da mesma coisa. É o amor que mantém você firme ali. Que bonito isso, Né? que bonito isso. Karina, nós temos uma pergunta que nós não trabalhamos na pauta, tá? E eu faço questão de fazer e eu quero ouvir isso de você. Uhum. Se você pudesse voltar lá no passado, Uhum. que conselho você daria para você mesma? O que eu daria? Eu daria o conselho de entender que tudo leva tempo, até você conseguir um propósito. É isso que eu acho que eu falaria com a Karina. Aquela Karina que ficava muito deprimida, não sabendo para que servia. Eu ia falar com ela assim, espera que você uma hora vai descobrir. Que eu acho que trabalhar com a espera é um dos grandes desafios nossos, né? Hoje, com o imediatismo do celular, com o imediatismo de tudo, né? A gente tem tempo para tudo e não tem tempo para nada. Então, a espera, eu acredito que eu falaria comigo. Espera. Tem um pouquinho de paciência. Tem um pouco de paciência. Ai, que legal, que legal. E nós estamos caminhando, tá, pro final do nosso bate-papo. Adorei receber você aqui. Se deixasse, eu teria várias perguntas, porque é gostoso enxergar em você a paixão, como que você fala desses seus projetos, como você vem ajudando não só seu filho, mas a sociedade como um todo. Parabéns mesmo, tá? De coração. E queria que você, né, pode ficar à vontade para fazer um agradecimento. Você já falou muito do Anthony, manda um beijão para ele. Então, se tem alguém que você quer mencionar, não vou falar para se você quiser xingar alguém não, porque não precisa xingar. Isso aí eu nunca tenho ninguém para xingar, porque é uma das características que eu tenho, eu não guardo rancor. Então fica à vontade para poder agradecer e fazer suas considerações finais. Primeiro te agradecer, né, Fernando? Demais da conta, agradeço, né, as pessoas que estão aqui no estúdio, né, obrigada por me receber com tanto carinho, por ter paciência, né, para me receber, agradeço o América, que foi através do América que eu te conheci, o Wilson, nossa, a Poli lá do Mineirão, a Amanda, ao Clube do Cruzeiro, assim, se eu fizer uma lista de pessoas que eu devo agradecer para eu estar aqui hoje, né, enorme. Principalmente o Anthony, também meu filho. Mas, acima de tudo, eu quero agradecer a oportunidade que eu me dei, tá? Eu me dei a oportunidade de errar. Né? Eu errei enquanto ser humano e hoje eu posso resgatar isso através do meu trabalho. Então, assim, o perdão que eu dei a mim mesma fez com que eu me renascesse. E eu digo para todo mundo o seguinte, hoje eu estou aqui fazendo esse trabalho que não é valorizado, que não é condecorado, que é muito exigido, e vou continuar fazendo, mesmo todo mundo fazendo com que essa jornada seja mais difícil. Remando contra, né? Porque quando a gente ama o que a gente faz e quando a gente acredita no que a gente faz, a gente não desiste, com mais dificuldade que tem. Então, que você abrace seu filho, autista ou não, dessa mesma maneira. Que você não desista dele e você crie seu filho para o mundo. E saiba sempre que, isso aí eu aprendi dentro de uma aula minha, que é um aprendizado muito interessante para quem é PCD. A gente nasce perfeito, né? A maioria das pessoas aí que se acham perfeitas. Mas o tempo nos faz PCDs. O tempo nos dá catarata, que nos faz dar perda de visão. O tempo nos faz tirar parte da audição, que nos tornamos surdo. O tempo, muitas vezes, faz com que a gente tenha esquecimento, tenha Alzheimer. Então, a deficiência vem com o tempo. Então, trate melhor o deficiente hoje para você ser tratado bem no seu deficiente amanhã.
Karina, muito obrigado. Muito obrigada a você. Que conversa incrível, como eu falei. Ficaria aqui a noite toda conversando com você sobre esse assunto que de fato precisa ganhar mais força, ganhar mais voz. Então, muito obrigado de coração e te agradeço por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Se você ainda não curtiu esse vídeo, não conhece o nosso podcast, eu vou pedir para você curtir, seguir a gente nas nossas redes sociais e, é claro, até o próximo vídeo. Valeu, um abraço! Wow.